E aí pessoal, tudo bom? Isso aqui é a resolução da lista sobre eletrostática, tá? Exercício número 1. Defina o que é superfície equipotencial. Esse exercício, a resposta dele está no texto, tá? Olha só. Chama-se superfície equipotencial. Chama-se superfície equipotencial aquela na qual, né, o potencial é constante em todos os seus pontos, tá? Então, na prática quer dizer o quê? Superfície equipotencial é uma superfície onde a distância do centro da carga é a mesma em diferentes pontos. Por exemplo, se o centro da carga está bem aqui, ó, uma superfície equipotencial seria essa VA aqui, por exemplo, tá vendo? Seria este raio aí, tá? Isso é uma superfície equipotencial, tá bom? Então a resposta da 1 é isso, tá? Ela é teórica, então não tem muito o que corrigir, tá bom? Exercício 2. Estudando-se um campo eletrostático, verificou que as superfícies equipotenciais são superfícies, tá? Descreva para tal campo as direções, sentido e linhas de campo. Tá, ele me disse que o campo aqui, ó, o potencial aumenta no decorrer da distância do centro O. Se o potencial aumenta, quanto mais próximo, menor é o potencial. Então essa carga só pode ser uma carga negativa, tá? Então a gente sabe que o quê? Que a carga nesse potencial ela é negativa, ok? Se ela é negativa, todas as linhas de carga que vêm em direção a ela, certo? Vem de fora para dentro, não é? Então, à medida com que eu estou me afastando dela, ela vai ficando mais positiva. Então, ela está ficando maior. Porque se a carga é negativa, o potencial aqui vai ser, por exemplo, 20 volts. À medida com que eu vou afastando, vai ser 18, 16 e assim por diante, tá? Então, só pode ser uma carga negativa, certo? Sendo uma carga negativa, as linhas de campo desta carga são apontadas para o centro da minha carga, para o centro do ponto O, certo? O ponto O estaria nesse lugarzinho aqui, ó, bem no centro da minha carga negativa. Então é correto afirmar também que as linhas de força são radiais, porque elas estão no mesmo sentido do raio da minha carga, tá? Então é isso, a 2 é isso, tá bom? Também é conceitual. Vamos apagar isso aqui. Vamos ver o que tem a 3 ali. 3. Considere as placas A e B de dimensões infinitas, carregadas eletricamente, como mostra a figura, ok. Duas superfícies equipotenciais entre essas placas estão representadas. O potencial do ponto X é mais 20 e do ponto Z é menos 20. E a distância entre as placas eletrizadas é de 7 centímetros. Ok. Primeiro item. Qual o trabalho elétrico dissipado para transportar a carga positiva de 1 microcoulomb entre os pontos X e Y? Tá? Então, entre os pontos X e Y, a minha carga aqui, ó, se eu for verificar aqui, ó, vocês concordam que ele está numa superfície equipotencial? Se ele está numa superfície equipotencial, o trabalho disso é nulo. Se o trabalho é nulo, então não preciso nem fazer conta, porque todas as respostas já estão no enunciado, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Qual a intensidade do campo elétrico entre as placas? Tá, então a intensidade de campo. Bom, pela equação aqui, ó, certo? Foi passado. A gente sabe que o quê? Que a diferença de potencial, certo? Melhor, esta equação aqui em cima. Certo? Potencial de um menos o outro é igual à intensidade do campo vezes a distância. Então eu posso afirmar que a minha intensidade de campo é igual a minha DDP, que é meu VA, menos meu VB, sobre minha distância. Tá? Voltando para o exercício. Aqui ele me disse que o potencial VA, né, no caso, seria 20. Não foi. Então, VA 20 e o VB menos 20. Então, para mim calcular essa distância, é só jogar naquela fórmula. Então, E é igual ao VA, que é 20,
né? Menos VB, que é o meu menos 20, sobre a minha distância. Tá. Opa, isso aqui é um D. Então, meu VA é 20. Só estou substituindo os valores. Menos 20 dividido pela minha distância. A distância que eu vou pegar é esta distância aqui, ó, entre os meus dois potenciais, X e Z. Então, essa distância aqui, o exercício me diz que é 2 centímetros. Só que o potencial elétrico, o volt, ele é medido em metro, certo? Volt a quantidade que transportar elétrons por metro. Então eu tenho que converter esses 2 centímetros em metros. 2 centímetros em metros é 0,02 metros. Então eu coloco aqui 0,02. Ok? Então o primeiro eu vou terminar aqui embaixo, que não vai caber. Então o primeiro que eu tenho aqui, 20 menos 20, vai ser 20 mais 20, que é igual a 40. Dividido por 0,02. 40 dividido por 0,02, 3 zeros aqui, né? Vai dar 2000. 2000 o quê? Como eu tô escrevendo aqui em Coulomb, né? Meu coisa vai ficar em termos de em Coulomb não. Como eu tô escrevendo aqui em Newton Coulomb, que é a unidade de medida da minha intensidade de campo, esse 200 eu posso deixar em notação científica para ficar mais bonitinho. Então, minha intensidade do campo é igual a 2 vezes 10 a 3, porque eu tirei 3 zeros daqui, Newton Coulomb, tá? Que é a unidade de medida da minha intensidade de campo. Ok? Perfeito. Essa aqui foi o exercício 2, tá? Vou apagar aqui para não ficar tão confuso, tá bom, gente? Como tá em vídeo, depois vocês conseguem pausar e retroceder quando quiser. Bom, vamos lá ver o exercício 4, ok? Considere as superfícies equipotenciais S1, S2 e S3 na figura, tá? Que são essas 3 linhas. Determine o trabalho da força elétrica para transportar uma carga de 2 microcoulombs do ponto A ao ponto E, percorrendo a trajetória indicada. Ok. Então a gente tem o que? A primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Se a gente for ver bem aqui, a gente vê que o item A, certo? Ele vai do A para o B. Do A para o B, o meu potencial é nulo. Por que ele é nulo? Porque ele está em cima de uma linha equipotencial. Então eu não preciso fazer conta nenhuma do meu A para o B. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quanto que vale o trabalho do meu B para o C. Ok? Daí depois eu preciso saber o trabalho do C para o D, não é? E do D para o E. Do D para o E também vai ser nulo. Então eu preciso descobrir o trabalho do B para o C e do C para o D. A fórmula do trabalho é essa aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. É esta aqui, tá vendo? Trabalho de um ponto A para B é igual a Q vezes Z vezes D, tá? Eu posso reescrever isso como Q, né, vezes E, como Q vezes... Oh, caramba. Como Q vezes diferença de potencial aqui, tá vendo? Isso aqui é o trabalho da força, tá? Isso aqui é o trabalho, me confundi aqui, tá bom, gente? É esse trabalho aqui que a gente vai usar, tá? Carga é igual a VA menos VB. Ok? Então, primeiro eu preciso calcular o VA menos VB deste item aqui e depois do outro. Vamos primeiro calcular do B para o C, tá bom? Então, eu tenho aqui o trabalho. Ele é igual a minha carga. Qual que é o valor da carga? 2 microcoulombs. 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? Vezes o que? Minhas DDPs aqui, ó. Tá? Então, vezes a minha primeira DDP,
que é potencial aqui menos 2, menos 2, menos 19, que ele está indo de B para C, ok? Então, meu trabalho aqui, meu tal, ele é 2 vezes 10 a menos 6, vezes menos 2, menos 19. Menos 2, menos 19 vai dar menos 21. Tá? Então, aqui, o meu tal, ele é igual a 2 vezes menos 21. Menos 42 vezes 10 a menos 6. Ok? Esse aqui é o meu primeiro trabalho. Agora, meu segundo trabalho, tá? Que é o trabalho que vou calcular do B para o C. Então tá. Quais são as superfícies que eu estou analisando aqui? Certo? A fórmula vai ser a mesma. Então, trabalho é igual a 2 vezes 10 a menos 6, que é a minha carga. Meu VA. Agora, meu VA está valendo aqui, ó, 19 menos meu VB, que é 29. Então, meu trabalho tal, ele é igual a 2 vezes 10 a menos 6, certo? 19 menos 29 vezes menos 10. Então, o trabalho neste caso aqui, ó, é igual a menos 20 vezes 10 a menos 6. Ok. Só que o exercício me pediu o trabalho total, né? Então, eu tenho que o trabalho de B para C é igual a menos 42 vezes 10 a menos 6. O trabalho de C para D é igual a menos 20 vezes 10 a menos 6, né? Eu preciso calcular meu trabalho total, tá? Eu vou apagar aqui para mim ter espaço para fazer esse cálculo aí, tá bom? O meu trabalho total é a somatória de todos os trabalhos que minha partícula fez aí, certo? Quais são todos os trabalhos dela? É o trabalho de A para B, de B para C, de C para D e de D para E, né? Então, o primeiro trabalho é nulo. Então, eu vou somar trabalho total, né? Opa, deixa eu apagar aqui que é melhor. Trabalho total. Ele vai ser igual ao meu primeiro trabalho, certo? Meu primeiro trabalho é nulo. Então, qual que é o segundo? 42 vezes 10 a menos 6. Mais o terceiro trabalho. Menos 20 vezes 10 a menos 6, né? Mais o quarto, que também é nulo. Então, meu trabalho total vai ser menos 62 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, isso aqui eu posso reescrever. Então, meu trabalho vai ser igual a menos 6,2 vezes 10 a menos 5 joules. Porque eu trabalho sempre em joule. Na multiplicação, para mim fazer o trabalho, eu pego e vou cortar o joule, o coulomb com o volt. Daí só resulta em joule. Então, este aqui é o final, tá? Então, acabou. Foi esse o final do exercício. Eu também poderia, como eu vi aqui, eu também poderia fazer direto do B para o D. Iria dar o mesmo valor, tá bom? Mas como ele quer que eu siga essa trajetória, eu fiz desse jeito para ficar mais fácil de entender, tá, gente?